Meus amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui uma palestra do professor Huberto Roden, Céu e Inferno Portáteis. É de 1979, no mês de agosto. Bem, como o áudio está danificado, eu vou transmitir essa palestra em minha voz. Vamos à palestra. A Bhagavad Gita tem 7.000 anos de existência, mais ou menos, e governa a consciência de 2/3 da humanidade, toda a Ásia. Temos que assumir esta atitude totalmente desconhecida no Ocidente, porque a atitude do Oriente é totalmente introvertida. Sabem o que é intro versus o introvertido? Voltado para dentro. E a atitude ocidental da Europa e das Américas é extravertida. A Europa ainda é menos ocidental que os Estados Unidos e o Brasil. Ela está entre o Oriente e o Ocidente. Mas aqui no Ocidente americano, nós somos completamente extravertidos. Tudo que está fora de nós é importante. E dentro de nós, não tem importância nenhuma. Exatamente o contrário do Oriente. E, sobretudo, da Índia. A introversão não conhece técnicas. Conhece só experiência. Experiência rumo ao centro. Isto é introversão. E rumo às periferias é extroversão. Como é que vamos entender esta introversão oriental? Toda a Bhagavad Gita se resume em 2 palavras: Sansara e Nirvana. De Sansara para Nirvana é que trata a Bhagavad Gita. Sansara é esta bagunça externa da nossa vida terrestre. E toda a tendência é superar Sansara e entrar no Nirvana. Nós podemos dizer que Nirvana é o céu e Sansara é o inferno. Não é um inferno lugar, mas um inferno estado de consciência. Sansara não é um lugar e Nirvana não é um lugar, mas é um estado de consciência. Sansara e Nirvana são os 2 estados de consciência humana. Nunca trataram de um inferno local e nunca trataram de um céu local. Isto é invenção nossa. Que o inferno está num certo lugar embaixo e o céu está lá no alto. Agora, como a Terra é redonda, é difícil dizer bem onde é que está o inferno, porque não há embaixo e em cima. No Japão, apontam em direção completamente contrária à nossa. E não há nenhum embaixo e nenhum em cima, localmente falando. Uma esfera não tem embaixo e em cima. Quer dizer, o hindu não localiza o Sansara. Sansara é para ele um estado de consciência, de escravidão. E Nirvana não é um lugar bonito lá em cima, aonde a gente goza e que todas as teologias ensinam. Que o céu é um lugar muito bonito. Isso nada tem que ver com Nirvana do Oriente. Nirvana é um estado de consciência. Portanto, um céu portátil. E o Sansara um inferno portátil. É um inferno que nós fabricamos. Carregamos conosco até quando quisermos. Ninguém nos condena ao inferno. Nós nos condenamos ao inferno. E ninguém nos liberta para o céu. Não há ninguém, nem Deus, nem o diabo, que faça isto. Eu, cada um de nós, faz o meu céu
por todo o tempo que eu quiser. Mas eu também posso sair do meu céu ou do meu inferno, enquanto eu me sentir bem na escravidão do Sansara. Depende do querer. Não existe nenhuma impossibilidade de sair de um estado e entrar no outro. Antes de tudo, acabar com a história de lugar e entrar no estado de consciência. Então nós entendemos que o céu, o paraíso, é um lugar de gozo eterno, indefinível. Para nós o principal é gozar, gozar. Como também o contrário é sofrer, sofrer. Essa ideia de gozar e sofrer não cabe na filosofia oriental. Temos que adotar outro lado completamente diferente. O nirvana não é um estado nem lugar de gozo. Primeiro, não é lugar. Segundo, não é gozo. Não é um lugar bonito de gozo eterno, e quem está no céu é definitivamente realizado e definitivamente salvo e não pode sair. Tudo isso é incompatível com a filosofia oriental. Temos que nos habituar a outro modo de pensar. Se quisermos entender o que a Bhagavad Gita diz de Sansara, da vida presente, e do Nirvana, que eles chamam autorrealização. O que é para eles Nirvana? Libertação, não gozo. Libertação de qualquer escravidão. A escravidão vem numa ilusão. E a libertação vem da verdade. Quer dizer, enquanto nós vivemos numa ilusão sobre nós mesmos, nós estamos no Sansara. A ilusão é o Sansara, e o Sansara é escravidão. 3 palavras importantes: ilusão e escravidão, Sansara. A ilusão sobre nós mesmos, que chama escravidão, é Sansara. E a verdade sobre nós mesmos, o conhecimento da verdade sobre nós mesmos, nos leva ao Nirvana. Isto é libertação. A libertação da ilusão é Nirvana, e a escravidão pela ilusão é o Sansara. Tudo está no consciente. Nós sempre pensamos que o céu e o inferno são definitivos. Quem entra no céu está garantido por toda a eternidade. O principal é mesmo cruzar a fronteira entre Sansara e Nirvana para nós. Não há nada definitivo no Oriente sobre Sansara e Nirvana. Se alguém quiser, pode cruzar a fronteira por outro lado. Depende unicamente do seu livre arbítrio. Ele se põe no Sansara e ele se põe no céu. Não na vida presente. Isto é muito secundário. A vida presente é apenas um princípiozinho. Ele pode fazer isso por toda a eternidade. Ele pode entrar no Sansara ou pode entrar no Nirvana. Isso não vem de nenhum Deus, nem de nenhum diabo. E nunca é uma coisa definitiva. Tudo é uma eterna evolução. Nada é final. Tudo é continuação. Isso é difícil para nós. Pensar em Sansara e Nirvana como evolução indefinida. Uma sinfonia inacabada. Nós sempre pensamos que quem está no céu está garantido por toda a eternidade. Não está garantido, porque se fosse garantido, viria um fator de fora que garantisse. Mas não vem nenhum fator de fora, um Deus ou o diabo. Sou eu que me ponho no Sansara. A cada momento eu me ponho no céu e a cada momento eu me ponho no inferno. Isso não tem nada a ver com a morte. A morte para o oriental não significa nada, nada, porque é apenas outro setor da nossa existência. O que nós começamos aqui, depois nós continuamos por milhões e milhões de anos.
Nós sempre estamos ou no Sansara ou no Nirvana. Nós nunca estamos definitivamente deste lado ou daquele lado. Quer dizer, não há nada definitivo. Imagine, com a nossa teologia ocidental, nós dizemos, por exemplo, alguém vive por 50 anos em crimes e pecados neste mundo. Não faz nada senão maldades. 50 anos. Está no estado de Sansara. Porque agir contra as leis do universo é Sansara. Está em oposição às leis eternas. Quando está harmonizado com as leis do infinito, está no céu. Ele pode aqui viver 50 anos das suas maldades no Sansara, cometer crimes e mais crimes. Mas, se durante os últimos 5 minutos da sua vida arrependeu, está tudo acabado. Anistia geral. Deus esquece tudo o que ele fez. Isto é absolutamente inadmissível no Oriente. Não há tal coisa como cancelamento total do karma e de repente entrar no céu só com 5 minutos de arrependimento e fé no Redentor. O céu está garantido? Essa ideologia de pensar que viver no Sansara por 50 anos e abolir o Sansara por 2 ou 3 minutos é absolutamente inadmissível para a mentalidade oriental. Se eu criei um Sansara por 50 anos, como é que em 5 minutos eu posso destruir e abolir o Sansara todo e entrar no Nirvana? E ainda por toda a eternidade? Depois de 50 anos de maldades e por causa de 5 minutos de arrependimento, eu entraria eternamente, não por 50 anos, mas por toda a eternidade. Que desproporção entre o Sansara de 50 anos e o Nirvana da eternidade por causa de 5 minutos de arrependimento? E isso ninguém vai aceitar no Oriente, porque eles são muito mais lógicos e dizem, não, se eu cometi 50 anos de maldades, é claro que eu tenho de neutralizar as minhas maldades. Eu, não por alguém de fora de mim. Ninguém pode salvar a minha vida. Nós sempre dizemos que alguém nos absorve os nossos pecados. Mas, se alguém me pode pôr no Nirvana, quando eu me pus no Sansara, que coisa estranha é isto? Eu e mais ninguém, não por causa de quem está ao meu lado, não por causa de uma absolvição, nem por causa de um arrependimento. Não é nada disso. Eu tenho que neutralizar o meu Sansara com o Nirvana. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Isso está certo. Isto é oriental. Eu sou o senhor do meu destino. Seja meu destino Sansara, seja meu destino Nirvana. Eu, somente eu. Ninguém pode fazer por mim. Não posso passar procuração a alguém para me representar. Eu e mais ninguém. Eu sou o senhor do meu Sansara. Só eu posso ser senhor do meu Nirvana. Esta é a lógica da Bhagavad Gita e de toda a filosofia oriental. Nós somos completamente extravertidos. A extraversão admite que outro age em meu nome. Mas a introversão não admite nenhum outro que possa agir em meu nome. O introvertido é autoexistente e o extrovertido é a heteronomia das periferias. E isto nós não compreendemos aqui no Ocidente. Ninguém me pode perder e ninguém me pode salvar, exceto eu. Nenhum diabo me pode tornar mal e nenhum Cristo me pode tornar justo. Aqui é heterorredenção e heteroperdição. Tudo vem de fora. A gente nasce em pecado, dizem,
Mas por que é que eu tenho de nascer em pecado sem saber nada de mim? Eu posso nascer em pecado, em maldades, em estado negativo? Bem, dizem, eu herdei o pecado de um homem que ninguém conheceu e nem sabe quando existiu e desobedeceu a Deus. Essa história incrível de Adão, que teria desobedecido a Deus, não se sabe bem por quê. E por causa da desobediência daquele, há milhares de anos antes, eu teria entrado pecador. Todos são herdeiros de culpas alheias. Isto é extraversão horrível, que eu sou pecador porque alguém se tornou pecador e jogou a culpa para cima de mim. Por causa desta atitude ilógica que nós temos em todas as teologias ocidentais cristãs, ilogismo e antimatematicismo, não se pode defender uma coisa contra a lógica. Por causa desta atitude, no Oriente, não há cristão. Não há 1% de cristãos em toda a Ásia. Os missionários daqui do Ocidente fizeram um trabalho gigantesco para converter ao cristianismo os chineses, os hindus e os japoneses e outros povos do Oriente. Não há 1% de cristãos. Por que eles não aceitam o cristianismo? Porque não lhe é oferecido em forma de evangelho, mas em forma de teologia. Se eles conhecessem a mensagem do Cristo, que é muito lógica, a mensagem do Cristo é inteiramente oriental, pois Cristo nasceu no Oriente Próximo. Quer dizer, a mensagem do Evangelho é muito lógica. Pode-se aceitar a mensagem do Cristo em todo o Oriente, mas as nossas teologias dão explicações supostas do Evangelho opostas, tão ilógicas, tão heterogêneas e tão extravertidas. E o Oriente é de espírito contrário, é todo introvertido. É ele que faz as coisas boas e as coisas más. As coisas más não lhe são entendidas de fora, e as coisas boas não lhe são entendidas de fora. Mas tudo que há de mal ou de bom vem de dentro de nós mesmos. Exatamente o contrário do que nós pensamos aqui no Ocidente, porque todo o nosso espírito ocidental é extrovertido e todo espírito deles é introvertido. Nada vem de fora, nem de mal e nem de bom. Tudo vem de dentro. Eu sou o Senhor do meu mal e do meu bem, o Senhor do meu samsara e do meu nirvana. De maneira que temos que pensar inteiramente diferente. Quando falamos do céu, não devemos falar em gozo. Para o oriental, o gozo é completamente indiferente. Ele não dá importância ao gozo. O sofrimento é necessário para a nossa realização. Para nós, o gozo é o mais importante. É o céu, o paraíso. O que é importantíssimo para o oriental é a libertação ou escravidão. Isto sim, que eu seja escravo de uma ilusão e que eu seja liberto pela verdade. Isto é importante. Ninguém entre nós entende por céu uma libertação. Todo mundo entende por céu gozo eterno. Deus nos recompensa por uma eternidade de gozo, por causa de 5 minutos de arrependimento. Eu posso fazer 50 anos de maldades. Onde está a lógica? Nós logo pensamos em gozo, e eu me deito numa cadeira estofada lá no céu, segundo o meu merecimento aqui na terra. E depois eu olho para Deus, eu gozo por toda a eternidade. Não acaba nunca essa gozação. E isso as nossas teologias dizem. Os nossos devocionários escrevem. Como é gostoso a gente encontrar Deus sem a gente fazer nada, só olhando para Deus e sendo feliz. Se isto fosse o céu, Deus me livre desse céu infernal. Porque um céu dessa eterna monotonia no gozo, eu prefiro ficar aqui na terra,
Mas isto se ensina nas nossas teologias. Por isso o Oriente não aceita nada disto. O cristianismo para o Oriente é as teologias ilógicas. Por isso dizem, vamos ficar com a nossa filosofia oriental, que é muito lógica. Eu sou o senhor de todo o meu estado de minha consciência. Seja o estado de escravidão, que eu mesmo fiz. Eu não nasci escravo porque eu não fiz nada ainda. Outro me fez escravo. Isto não é verdade. Outro não me pode reduzir à escravidão. Só eu mesmo, pelo meu livre-arbítrio, me posso reduzir à escravidão. E só eu mesmo, pelo livre-arbítrio, me posso libertar da escravidão e entrar na libertação. Isto é lógico. Nós estamos num ilogismo aqui no Ocidente. Não temos tempo para pensar. Só temos tempo para agir. O Oriente não gosta muito de agir, porque para ele o agir não é libertação. O importante é pensar logicamente. Aqui no Ocidente o principal é fabricar máquinas. No Oriente usam as nossas máquinas, os nossos aviões, mas não interessam fabricar. Se já existem, vamos usar. É muito mais importante pensar 50 anos numa caverna do Himalaia do que numa fábrica de automóveis. O pensar é uma coisa interior e não o fabricar, que é uma coisa exterior. São as duas metades da humanidade. No hemisfério oriental e no hemisfério ocidental estão as duas metades da humanidade, mas não é a humanidade inteira. Vocês dizem que duas metades são um inteiro. Vocês vão ao mercado, compram duas metades de laranja. Ninguém vai comprar duas metades de laranja. Vai comprar uma laranja inteira e dizer que duas metades são um inteiro. Na teoria está certo. Na prática ninguém aceita que duas metades sejam um inteiro. Se vocês quebram ao meio um prato de louça, que vocês têm duas metades, vocês têm um prato inteiro? Não, tem um prato quebrado. Quer dizer, nós não podemos dizer que as duas metades da humanidade oriental e ocidental sejam a humanidade inteira. Não é verdade. Falta a interpenetração de uma metade na outra. A justa posição mecânica de duas metades não é um inteiro. Se houvesse uma interpenetração orgânica da humanidade oriental na humanidade ocidental e vice-versa, então nós teríamos a humanidade integral. Mas isso não existe. A humanidade está sempre justaposta. Uma metade ao outro lado da outra metade, justaposta, mas não unida. Então, quando é que vamos realizar a humanidade integral? Por enquanto não temos muita esperança. Vamos ver o que o mestre de Nazaré entendia por isto. Ele era muito mais oriental que ocidental. É claro, a nossa teologia é completamente ocidental, mas o evangelho não é muito ocidental. Ele é muito mais oriental. Talvez o Evangelho possa fazer a união entre o Oriente e o Ocidente, porque o Evangelho não é completamente introvertido, também não é completamente extrovertido. É uma coisa intermediária entre o Oriente longínquo e entre o Ocidente longínquo. Através do Evangelho se poderia fazer uma humanidade integral. Mas até agora, o Evangelho se tornou extravertidamente. E no Oriente não se aceitou a teologia ocidental. Naquele caso do ladrão na cruz, por exemplo, quando um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, aquele que se converteu, no último momento, disse a Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. É claro que isto é um momento de iluminação extraordinária. E o outro começou a ludibriar o crucificado e dizer: salvaste os outros, por que não salvas a ti mesmo? E Dimas disse: Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, ele supõe que há um reino depois da morte. Quem chega a tal conclusão que há um reino depois da morte, já tem uma grande iluminação. E lembra-te de mim. Ele não pede nada, pede só uma lembrança. Ele não diz, liberta-me do sofrimento. Não, ele viu que ia morrer depois dele. Ele não pede nada de libertação de sofrimento. Também não pede vingança para seus inimigos. Acaba com eles que nos crucificaram. Não pede vingança. Não pede abolição do seu sofrimento. Vejam que atitude este homem teve. Lembre-se de mim. Uma lembrança. Pode-se pedir menos do que uma lembrança carinhosa? Ele pede o menos possível. Só uma lembrança de um colega de suplício lá no Calvário. E Jesus responde: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí concluem os nossos teólogos, com todo o elogismo da sua teologia, o seguinte: os 50 anos de maldade daquele ladrão, vamos dar 50 anos de idade. Ele tinha matado muita gente, tinha roubado, etc. Anistia geral a um momento. Vale a pena a gente se converter no último momento, ainda que tenha vivido 50 anos em pecado e crimes. E se converter, confessar, e no último momento está tudo certo. Deus se esquece de tudo que aconteceu e lhe dá uma eternidade de gozo. Jesus certamente não quis dizer isto. Ele não falou em gozo, falou em libertação. Como ele era oriental, que dava muito mais importância à libertação do que ao gozo, o que Jesus quis dizer é: estava na ilusão, identificando-se com o seu ego. Por causa disto é que cometemos pecado. Ninguém comete pecado por causa do seu eu verdadeiro. Claro que comete pecado por causa do seu ego ilusório, por causa da ilusão de se identificar com o seu corpo, com a sua mente ou com as suas emoções. Nós nos identificamos com um aspecto do nosso ego. O nosso ego corporal, o nosso ego mental, o nosso ego emocional são responsáveis por todas as nossas maldades. Então, Jesus vê que ele passou da ilusão do seu ego humano para a verdade do seu eu verdadeiro. Houve uma transição da ilusão para a verdade, porque ele diz: estarás comigo no paraíso. O paraíso é o reino da verdade. O paraíso não é um gozo para ele. É o processo quando eu pego o caminho reto da verdade. Andastes no zigue-zague das ilusões durante 50 anos. Agora saístes dos zigue-zagues, que é o sansara, e pusestes o pé na linha reta da verdade. Ele ainda não estava bem no paraíso e disse: ainda hoje entrarás na linha reta da verdade do teu reino verdadeiro. Está saindo pouco a pouco do teu ego ilusório e entrando pouco a pouco na linha reta do eu. Eu não te concedo nada de gozo eterno. Com 1 minuto de conversão, não. A gente pode entrar na linha reta da verdade depois de sair do zigue-zague das ilusões. O arrependimento é o primeiro passo rumo ao eu, depois de sair do zigue-zague do ego. Infelizmente, na Bíblia Católica, eles traduzem por penitência, por causa de um momento de penitência. No original não está escrito penitência. Penitência é mortificar-se por alguma coisa. Açoitar-se, flagelar-se é fazer penitência. Ou deitar-se numa cama de pregos. Mas arrependimento é outra coisa que penitência.
Muitos traduzem corretamente por arrependimento. Outros traduzem ainda muito melhor: conversão. Esta é a tradução corretíssima. Penitência é péssima. Arrependimento é melhor. Mas conversão é ótimo. Nos originais está conversão. Metanoia em grego. Meta é além. Nos é mente. Além da tua mente. Vai além da tua mente. Transmentaliza. Transmentalização é palavra ótima que nós traduzimos por conversão. Conversão é uma transmentalização. Vamos além da nossa mente, do nosso ego. Quando me transmentalizo, eu vou além da minha mentalidade habitual, além do meu ego. A conversão é correr em sentido contrário do que se corria antes. Quem dirige automóvel sabe o sinal de trânsito. Não há conversão. Quer dizer, pode seguir em frente, mas não pode voltar. É exatamente isto. Eu corria rumo ao meu ego. Agora estou correndo em rumo contrário. Rumo ao meu eu. Há conversão. Não é proibido. Eu ia à direção do meu ego ilusório. Depois de uma iluminação, eu sigo a direção do meu eu verdadeiro. Fiz uma conversão de corrida. Correr em sentido contrário. Isto que o mestre quis dizer. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vais começar tua conversão. Mas ele não fala em gozo. Mas nós supomos que ele dá uma profunda eternidade de gozo por causa desse momento de conversão. Quer dizer, sempre o jogo entre o gozo e libertação. De que é que devemos libertar-nos? Da escravidão. E a escravidão, da onde veio? Por que é que estamos escravizados? A escravidão é sansara e a libertação é nirvana. Agora vamos ver como é que nos escravizamos. Eles pensam que alguém nos escravizou e alguém nos deve libertar. Alguém de fora, Adão, nos escravizou e alguém nos deve libertar. Sempre alguém, nunca eu. Alguém de fora, um tal de Adão, que não conhecemos. Ele me escravizou para eu nascer em pecado. E quem me deve tirar do pecado? O outro alguém, que chamam Cristo. O alguém do primeiro Adão me escravizou. E o alguém, segundo Adão, segundo os teólogos, o Cristo nos libertou. Isto é alo-escravidão e alo-libertação. Alo quer dizer o outro, do grego. Auto quer dizer eu mesmo. Não há alo-escravidão e não há alo-libertação. É preciso acabar com essa ideia de que alguém me possa fazer mal e alguém me possa fazer bom. Nenhum alguém fora eu me pode fazer mal, escravizado pelo eu. E ninguém fora eu me pode fazer bom. Eu me escravizo pelo erro e eu me liberto pela verdade. Isto é lógico. Fora da lógica não há salvação, porque a lógica não é uma coisa inventada por nós. Bem, vocês estudam livros sobre lógica, fazem curso de lógica, mas isso não é lógica. A lógica vem de logos. O logos é a razão. Cristo era o logos. Lógico é aquilo que está de acordo com a verdadeira razão. Não só com a inteligência, que é muito mais. Então, ninguém pode me escravizar. Isto é logicamente impossível. É a abolição do livre-arbítrio. Se alguém me escraviza, é porque eu não tenho livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, ninguém pode me escravizar. Também ninguém pode me libertar. É o meu livre-arbítrio que me leva ao sansara da escravidão.
E é meu livre-arbítrio que me leva ao nirvana da minha libertação. Isto é certo. E por que é que eu estava na escravidão? Agora vem o mistério da nossa encarnação terrestre. Nós, antes da nossa encarnação terrestre, através dos nossos pais, éramos puros espíritos, não éramos seres humanos, éramos puros espíritos em outras regiões do universo. E de onde vinha o nosso puro espírito? Que não era alma? Emanado de Deus. Nós éramos centelhas da divindade, como dizem os poetas. Nós éramos centelhas emitidas pela divindade. Bem, podemos dizer assim figuradamente. De fato, não éramos centelhas, éramos manifestações ou emanações individuais da divindade universal. Éramos espíritos individualizados, emanados do Espírito Universal, que é a divindade. Isto pode aceitar? Nós, antes da encarnação terrestre, éramos puros espíritos emanados da divindade. E como Deus é livre, e os nossos espíritos emanados da divindade só podiam ser livres, porque do livre só pode vir o livre. Logo, o nosso espírito anterior à nossa encarnação era livre, mas nosso espírito viu que ele tinha que evoluir. Agora vem a grande ideia. O espírito emanado de Deus não é ainda perfeito. Ele tem que aperfeiçoar. Deus lhe deu a liberdade, mas não a libertação. Agora, não me confundam liberdade com libertação. Eu sou livre no momento em que vim de Deus, como espírito. Mas eu tenho que conseguir a libertação por mim mesmo. Eu herdei a liberdade espiritual por parte de Deus. Mas eu não me libertei ainda, por esforço próprio, individual. Tenho que conquistar aquilo que recebi por herança. E por isto o espírito resolveu encarnar-se. E nosso espírito livre resolveu encarnar-se numa terrível escravidão. Por que é uma terrível escravidão entre o espírito e matéria? É o espírito que encarna na matéria do nosso corpo. É claro que ele escraviza. A matéria sufoca, e isto o espírito sabia. Eu vou ser escravizado pela matéria. A encarnação é uma escravidão. E por isso os grandes místicos não querem saber de reencarnação. E dizem que todas as relações sexuais são pecaminosas, porque através das relações sexuais nós somos encarnados. Então eles acham que a encarnação é um mal e pensam que nosso estado aqui na Terra é uma punição. Isso não é verdade. Nós não estamos aqui punidos por Deus. Não, nós estamos aqui por livre-arbítrio. O nosso espírito desejou encarnar na matéria porque sabia que ele era apenas livre, mas que não estava liberto. Estou livre, mas eu não me libertei. Deus me deu a liberdade de graça, mas eu não me libertei ainda por esforço próprio. Então eu vou procurar um meio de evoluir da minha liberdade para a minha libertação. É o primeiro passo da evolução. Eu quero ser liberto e não apenas livre. Então o nosso espírito desceu à matéria para ser liberto, para ser libertado por esforço próprio, para alcançar o nirvana. Porque a matéria o jogou no sansara. No princípio ele não estava nem no nirvana e nem no sansara. Não estava ainda no nirvana da autolibertação. Mas a conquista da autolibertação, isto não é herdado. Então eu repito as palavras de Goethe, que era um grande pensador alemão. Aspas, o que herdastes de teus pais, adquire-o para possuires. Fechar aspas, ponto. Que coisa fantástica esta frase. Goethe supõe que o que herdamos nós não possuímos. Apenas herdamos, mas não possuímos. Possuir é muito melhor do que herdar. E o que devemos fazer para passar do herdar para o possuir?
Entre os dois está o adquirir. A aquisição é a autolibertação. Recebi a liberdade de Deus, mas devo adquirir a minha libertação própria. Então eu não possuo a minha liberdade. Antes só herdei, mas eu quero possuir a liberdade, e não apenas herdar a liberdade. Um presente não é suficiente, mas eu quero conquistar com meu esforço próprio a minha libertação. É uma grande compreensão, e eu me autoliberto. Eu me vou autolibertar. Por isto eu encarnei na matéria, porque a matéria é uma terrível escravidão. Mas sem resistência não há evolução. Dizem os sábios de Princeton. Sem resistência não há evolução. A evolução é da liberdade para a libertação. E a resistência é a matéria. Passagem ascensional. Eu era livre. Me escravizei voluntariamente na matéria para me poder libertar. Não basta a liberdade. Eu quero adquirir a minha libertação. Isto é um prelúdio para compreender o resto. Eu me joguei no Sansara para subir ao Nirvana. Bem, fico por aqui com essas palavras do professor Huberto Roden. É uma palestra, um estudo profundo, mas também simples. Basta apenas ouvirmos com atenção para o nosso progresso espiritual e a nossa autolibertação. Um abraço a todos.